Fala pessoal, o assunto hoje é sobre família. Nós buscamos, às vezes, sucesso em tantas áreas da nossa vida, mas nessa busca desenfreada pelo sucesso, muitas vezes para alcançar patamares financeiros, conquistar bens materiais, a gente termina deixando de lado o que importa. É muito bom, é muito importante que a gente tenha claro na nossa vida pontos inegociáveis, pontos que precisam ser blindados nessa evolução da nossa vida. O trabalho engrandece o homem, sim, mas é a nossa família que é a nossa base, a nossa família que é o maior ministério de Deus. É muito difícil você ter uma família estruturada vindo depois da estruturação do seu negócio, depois da estruturação da sua parte profissional. É muito mais fácil que essa família esteja blindada de forma inicial. O que é que eu quero dizer com isso? Se você acha que, se você tem hoje uma família desestruturada, se você não é feliz no seu casamento, se você não é feliz na educação dos seus filhos, se isso não lhe preenche, e se você acha que isso você vai terminar conquistando depois que você conquistar, galgar todos os passos que você deseja do ponto de vista profissional, sinto lhe dizer que isso é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. É mais fácil que o contrário aconteça. Se você tem uma base familiar muito sólida, você sim vai ter apoio para construir tudo o que você buscar do ponto de vista profissional. Hoje a gente fala muito de produtividade, de alta performance, todos nós tentamos ou deveríamos tentar ser um high performer, que é aquela pessoa exatamente que se dedica muito, é aquela pessoa que consegue sucesso em todas as áreas. Mas a gente precisa alimentar essas áreas como um todo. Eu não posso fazer com que a busca do sucesso em uma área da minha vida ofusque a necessidade de cuidar de uma outra área tão importante como é a área da família. Se a gente não tiver essas metas muito claras, a meta de cuidar da minha família, a meta de cuidar de mim mesmo, a meta de cuidar da minha espiritualidade, a meta de avançar nos meus negócios, a gente vai terminar se perdendo um pouquinho. Então, dentro dessa preservação dos pontos que são inegociáveis, no meu entendimento, a minha espiritualidade, o tempo com Deus, o meu autocuidado e, sobretudo, a sua família. E dentro desses pontos da garantia, da preservação, desses pontos que devem ser inegociáveis, para mim, por exemplo, a minha espiritualidade, o meu Deus, Deus que eu acredito, o autocuidado, cuidado com a minha saúde, a manutenção da saúde, a busca pela longevidade e, sobretudo, a preservação, o cuidado que eu preciso ter com a minha família. Isso são pontos que, para mim, são inegociáveis e você precisa entender quais são os seus pontos inegociáveis. E o lembrete é que você não deixe de fora o cuidado com a família. A família é uma base e é essa família que vai ajudar você a construir tudo que você quer. É muito fácil abrirmos a boca para dizer que a nossa família é o que mais importa, que não é mais importante do que o nosso trabalho, mas muitas vezes não é assim que a gente age na prática. Eu já tive esse pensamento. Eu achava durante uma época na minha vida que a minha família era o que mais importava, mas as minhas atitudes, o meu comportamento não mostrava isso. E depois de dores, depois de jornadas que nós tivemos na vida, foi preciso passar por desertos para que eu entendesse o quanto eu precisaria colocar minha família no local de onde ela nunca deveria ter saído. Busque tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais. A gente precisa honrar pai e mãe, a gente não vai tê-los o resto da vida, e é muito importante esse tempo de qualidade. Hoje nós estamos cercados por tantas distrações, vivemos viciados, conectados o tempo inteiro com celulares, com tablets, com computadores, tantas informações que chegam de forma muito fácil que roubam o nosso tempo de qualidade, sobretudo com os nossos filhos. Eu falo muito de um aspecto chamado tempo cinza. Imagine uma penumbra, um tempo cinza. É quando a gente está num local, mas a cabeça está em outro. Quantas vezes a gente não senta com os nossos filhos e ao invés de dar uma plena atenção, a gente está presente fisicamente, mas o nosso coração, o nosso pensamento está em algum outro projeto, está no trabalho ou até mesmo no que a gente vai fazer ali depois. Evite isso, evite na sua vida o tempo cinza. Esteja presente com os seus filhos quando estiver realmente com eles. Entenda a necessidade da sua presença, seja pai ou seja mãe, na construção, sobretudo emocional dos seus filhos. A saúde emocional, a saúde mental, hoje isso é luxo, gente. Às vezes a gente se preocupa muito com a qualidade do ensino, do estudo para os nossos filhos, é claro que é um ponto super importante, mas a gente está construindo pessoas emocionalmente fracas, pessoas que estarão ali dificuldades, até mesmo profissionais, né, de construir uma família, mas também profissionais, pela falta que hoje nós fazemos e não entendemos
no dia a dia dos nossos filhos. Avalie então quem você tem sido para a sua família, quem você tem sido para os seus filhos, qual o legado que você vai deixar para os seus filhos, qual tem sido o exemplo que você tem dado. A gente fala sempre que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Muitas vezes a gente não quer que nossos filhos tenham comportamentos errados, mas eles são reflexo dos nossos comportamentos. Os problemas emocionais dos seus filhos hoje, e sobretudo no futuro, são culpa sua, são culpa da fraqueza ou alguma questão, alguma instabilidade emocional, fruto de algo que ele viveu hoje. E muitas vezes esse algo é a sua ausência, a ausência da sua presença. Tenha tempo de qualidade, pense o que você quer construir junto aos seus filhos, procure entender quais necessidades eles têm hoje. E muitas vezes a necessidade, como eu falei, é um tempo de qualidade. Talvez o que eu esteja falando aqui seja uma coisa muito simples para você, e eu vou ficar feliz em saber disso, mas eu sei que a grande maioria das pessoas não se dedica, não tem uma boa família, a família não é feliz, finge que tem um casamento feliz, e eu vou ficar muito feliz também de saber que essa nossa conversa de hoje pode estimular você a trazer modificações comportamentais para dentro da sua casa e você poder traçar um caminho diferente com a sua família. Nunca é tarde para a gente recuperar uma harmonia dentro de casa, ajustar os pontos e verdadeiramente passar a ser feliz, buscar essa felicidade em família. De que adianta a gente buscar uma melhoria, um faturamento aumentado das nossas empresas, dos nossos negócios, se a gente não tem uma boa base familiar? Então fica a reflexão e eu vejo você no próximo tema.